Você está absolutamente alucinante e profundamente apaixonado, mas há apenas um pequeno problema. Você só conhece a pessoa há alguns meses ou talvez apenas algumas semanas. Vocês estão ouvindo o sino de casamento, mas isso parece loucura, certo? Seu cérebro diz que você precisa esperar, mas o seu coração quer se mover mais rápido. Então você pode começar a planejar o felizes para sempre antes da hora. Então, será que você está bêbado de amor ou é o seu coração que está lhe dizendo uma verdade mais profunda? Quando é muito cedo para propor? Muito prazer, eu sou o Teus Pedra e esse é o nosso Love Songs, o podcast para a gente falar sobre coisas do amor, porque é disso que a gente precisa, né? Muito prazer, Teus Pedra por aqui, já participe pelas redes sociais, aproveite para seguir, para interagir, dar sugestões de tema, @teuslocutor no Instagram. Olha, quanto tempo você deve namorar antes de se comprometer? É um assunto polêmico, como sempre, assuntos polêmicos e atuais do nosso podcast, né? Isso pode ser algo mais tranquilo para alguns, pode não ser um choque, mas não há definição do que é normal quando se trata da questão de quanto tempo você deve namorar antes de se casar. As respostas, elas podem variar de décadas de namoro a 4 dias, né? Tem gente mais emocionada como eu, que em 4 dias já está querendo casar, já está querendo fazer lua de mel nas Maldivas. Então, mesmo que todos, né, seus pais, parentes e amigos tenham uma opinião sobre o assunto, desde que você está se metendo rápido demais, ele demorou muito para pedir em casamento, tem certeza? Não existe uma fórmula mágica, né? Só você pode saber quando está pronto para dar o próximo passo. Então dê a si mesmo tempo para conhecer o seu parceiro nos bons e nos maus momentos. Isso é de vital importância, sabe por quê? Os namoros de hoje em dia, eles têm sido muito efêmeros, né? É aquela coisa de que começou hoje, daqui 3 dias já tá pedindo um casamento, né? Noivando na realidade. Daqui 5 dias estão casando e daqui 10 dias estão separando. É mais ou menos assim que acontece com os relacionamentos de hoje em dia. Exatamente por isso, por não conhecer o parceiro antes de se comprometer a algo mais sério. Infelizmente, o casamento hoje em dia é tratado como algo, se deu certo, deu certo. Se não deu, corta tudo, não é isso? Infelizmente, o casamento ele perdeu um pouco do seu valor. Mas isso, para muitas pessoas e para muitas pessoas, não. Muitas pessoas preferem esperar, preferem passar um tempo. Mas será que tem um tempo certo? Será que não vai passar tempo demais? Não, será que eu não vou deixar passar de uma linha tênue para algo mais complexo? Você deve pensar em várias coisas. Por exemplo, você conhece a pessoa o suficientemente? Ou será que é simplesmente por carência? Eu falo muito disso, carência, porque é algo que todos nós passamos, ainda mais nessa época de pandemia, fala a verdade. Às vezes você está carente, às vezes você está solitário, solitária. Aí encontra uma pessoa que supre aquela carência. Aquele momento, né? Aquele momento momentâneo de carência. Porém, depois de um tempo, você percebe que você não tem nada a ver com aquela pessoa. E provavelmente isso vai acontecer quando essa carência chegar ao fim. Entende porque é importante a gente dar tempo ao tempo antes de se comprometer a algo mais? Eu sei que é difícil. Hoje a gente tem as redes sociais, tem a internet que aproxima tudo, né? Tudo acontece muito rápido. Você começa a conversar com uma pessoa hoje e daqui 3 dias vocês já querem se ver, já arranjam um jeito de se encontrar. Aí a química bate, de imediato acaba, né, sendo algo que realmente coincide. Mas depois de alguns dias, aí você percebe que aquela pessoa, ela não é tão legal assim. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam isso, mas ultimamente as pessoas têm se encaixado umas nas outras no começo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você começa um relacionamento com uma pessoa, né? Tá gostando da pessoa, na realidade, não relacionamento, né? Tá conhecendo uma pessoa. Aí você sabe que ela gosta de futebol, né? Você é mulher e pensa. Até um homem também, né? Você gosta de futebol demais. Aí a pessoa, no caso, né? A pessoa gosta de futebol demais. A pessoa que você tá conhecendo. Tô me perdendo no raciocínio aqui, mas é mais ou menos isso.
A pessoa gosta muito de futebol. Você não gosta, só que você vai parecer que gosta de futebol simplesmente para conquistar aquela pessoa. Gente, isso é a maior furada do mundo. Não faça isso. Ou você tenta entender ou tenta aprender por simplesmente hobby, né? Deixa eu ver se isso realmente é legal. Por que essa pessoa gosta tanto disso? Deixa eu ver se isso é legal. Não precisa de fingir. Não precisa de você passar horas e horas assistindo programas esportivos para poder ter conversa depois com aquela pessoa, para tentar impressioná-la, para a pessoa pensar, poxa, olha lá, fulano de tal também gosta de futebol, eu também curto demais, a gente tem uma vibe bacana, uma vibe boa. Mas não tem. A pessoa tá sendo uma fake person, né? Uma pessoa falsa. E isso não deve acontecer de forma alguma. Você não deve mudar a sua forma de pensar ou mentir, né, para se encaixar em outras pessoas. Tem um relato bem interessante do Ian Kerpenen, que é PhD em LMFT. Ele é psicoterapeuta licenciado, terapeuta de casais e autor de She Comes First, né? Ele sugere que 1 a 2 anos costuma ser uma boa quantidade de tempo para namorar antes de ficar noivo. Ele diz, abre aspas, eu trabalhei com muitos casais que têm relacionamentos fortes e eles se conheceram e se apaixonaram rapidamente e realmente conheceram os amigos e a família um do outro. Eles puderam experimentar como é viver um com o outro ou passar muito tempo um com o outro. Passar por alguns problemas do ciclo de vida, como a perda de um membro da família ou de uma amizade, ou a ir a um casamento ou funeral e realmente ver uns aos outros em muitos contextos, né, diferentes e sentir que há uma boa combinação. E geralmente isso pode acontecer em um ano. Você quer que alguns problemas surjam e vejam como lidam com eles juntos. Para mim, é mais sobre a gama de experiências que se prestam à compatibilidade do que a quantidade de tempo. Perfeito, simplesmente perfeito esse comentário do Ian Kerner, né? De que você deve dar tempo ao tempo para você ver se aquela pessoa realmente ela tem aquilo que você procura. Falou aqui de várias situações, né? Situações alegres, situações tristes. Será que essa pessoa vai estar com você em todos esses momentos? Será? Ou será que não? Então, você deve prestar atenção e dar tempo ao tempo. Será que você já viu essa pessoa que você está gostando em seus níveis mais elevados e mais baixos? Às vezes a pessoa ela é muito feliz, mas chega uma época que ela pega uma depressão e você vai ficar, poxa, se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem tentado. Você enfrentou já grandes desafios na vida junto com essa pessoa? Não digo grandes desafios, mas situações controversas e que vocês passaram juntos e foram felizes nisso, chegaram num comum acordo sem precisar brigar? Não há limite de tempo definido para ganhar essa experiência, né? Esse apanhado geral, podemos dizer. Você pode aprender muito sobre uma pessoa rapidamente, especialmente se passarem muito tempo junto. Não é questão de tempo, é questão de conciliar as coisas, né? O tempo é sim importante, né? A gente não pode ser hipócrita aqui nem começar a distorcer o que a gente está falando. Será que você comunica bem? Interessante que a gente pode achar que casais diferentes, eles tendem a ter uma comunicação cada vez mais com conflito. E realmente é assim. Então, se você já percebe que você tem um gene forte e a pessoa também tem, será que você está disposto a aceitar isso? A ser uma pessoa que vá ceder? Porque relacionamento é isso. Se você ouviu o episódio número 11 do nosso podcast, a gente falou exatamente sobre isso, sobre questões de brigas, né? Quando que isso vai se tornar um empecilho para chegar ao fim? Você deve ceder em situações em que você vai ter razão, mas para manter um relacionamento estável, tranquilo, bonitinho, com esperanças de ter um casamento feliz e uma vida feliz lado a lado, você vai precisar ceder. Não existe essa de na hora lá a gente vê, não, tem que pensar agora. Mais uma vez, a maioria dos problemas dos casais de hoje em dia realmente são por isso. Porque entram na relação sem pensar nas consequências. Não pode se tornar paranoico também não. Tem que ter equilíbrio, gente. A razoabilidade. Interessante que muitos casais também, eles esperam estarem prontos, né? Os dois ali para ter filhos. Até para comprar uma casa. Antes de se casar. Não existe algo que a gente deve, podemos dizer que é normal. Ou que é esse caminho que você deva seguir. Porque vai existir culturas diferentes. Vai existir formas de pensar diferentes. Às vezes você vem de uma família que ter um filho ou
morar junto antes de casar é algo que é considerado normal. Então isso para você vai fazer sentido. Mas se você é uma pessoa que já tem princípios desde muito novo, ou aprendeu princípios durante a sua vida, que meio que diz que isso é errado, que fala que isso é errado, você vai ter um pré-julgamento e não vai fazer isso, né? Você vai esperar o momento certo para casar, para poder, né, morar junto e para poder ter filhos. Então, se você está se perguntando quando é muito cedo para propor, né, a proposta, é tão complicado falar essas palavras com tanto P, né? Propor a proposta. Dê um passo para trás, certifique-se de que você, seu parceiro, a sua parceira, tiveram essas conversas importantes sobre o que a gente conversou aqui no podcast hoje. Um apanhado geral, né? Será que a gente vai dar certo? Será que a gente realmente se gosta? Ou será que a gente está simplesmente suprindo a carência emocional? Até mesmo carência, né, podemos dizer, sexual um do outro, né? Porque muita gente às vezes acaba tendo relações antes de se casar. Isso aí a gente tem que ser realístico, né? Então você vai querer saber as expectativas do seu parceiro. E isso é de vital importância, né? Saber se essa pessoa tem os mesmos pensamentos que você. Você já passou dessa fase do amor romântico, né? Que é uma coisa que deve ser muito levada em consideração, né? Se você se preocupa com o fato de que o seu relacionamento está indo rápido demais e que você ainda pode estar naquela fase inicial de pombinhos amorosos, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer? É quando você não consegue apagar aquele sorriso bobo do rosto. Quando cada coisa que seu parceiro faz é algo perfeito, algo mágico ao mesmo tempo. O doutor Nelson, que também é PhD em terapias, né, de casais, ele disse assim que não existe um período mágico em que um casal ele deve namorar antes do noivado, mas a regra para qualquer casamento feliz e bem sucedido é perceber isso, né? Que todos os casais passam por uma fase de amor romântico. Aquela coisa de que, Romeu e Julieta, faria tudo por você, você é o maior amor da minha vida, eu vou te amar para sempre. Mas a gente sabe que chega a hora que isso não acontece, né? E as boas notícias, né, com comunicação, planejamento consciente, um casamento bem sucedido, significa que o conflito ele vai ser inevitável, né? Igual a gente falou no episódio, mais uma vez voltando no episódio número 10. Briga não significa que o seu casamento está em ruínas, não necessariamente. Você deve se ater aos fatos. Olhar, por que a gente está brigando tanto? É por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro? O que a gente pode fazer? A comunicação, né? O casamento tem que ter comunicação. É a principal coisa. Então, se você não tem essa comunicação logo no noivado ou mesmo no namoro, não vai ser no casamento que você vai adquirir ela. Interessante também é que quanto mais você tenta consertar esse conflito, isso é muito importante, porque isso vai fortalecer e muito, muito o relacionamento de vocês. Então, mesmo que você more junto, que você já esteja casado, trabalhar na cura dos conflitos, né, das brigas, das rixinhas, né, dentro do casamento, do relacionamento, criar uma relação de comunicação saudável no relacionamento durará o resto das suas vidas juntos. Ou seja, isso vai fazer com que o casamento de vocês, ou um futuro casamento, perdure para todo sempre. Então, se você não se importa, se esperou demais, né, 5 anos ou 5 meses para ficar noivo, quando se trata da questão de quanto tempo você deve namorar antes de ficar noiva, a parte mais importante é que estejam confiantes e comprometidos um com o outro. Não sabe por onde começar? Sabe o que você pode fazer? Pesquise, pergunte aos seus pais, pergunte aos seus tios, pergunte aos seus amigos que já passaram por essa situação. Às vezes eles vão ter conselhos úteis para você, às vezes eles casaram muito cedo e hoje em dia se arrependem. Eles vão falar pra você por que eles se arrependem. Aí você pode colocar isso no seu relacionamento. Será que eu vou me arrepender também por causa desses mesmos motivos? Entendeu? Será que você pode começar a pesquisar na internet? Tem muitos artigos, inclusive eu vou deixar vários artigos na legenda, né? Não é legenda, não, na descrição desse podcast para vocês visitarem, certinho? Para vocês se aterem a esses sinais de que será que vale a pena investir? Será que realmente vale a pena? Então é isso, é o nosso podcast de hoje. Agradeço muito pela sua companhia. Já se inscreva no nosso canal, fique à vontade. Siga no Instagram também, @DeusLocutor. E não se esquece, em breve
teremos novidades, certinho? Gente, beijos no coração. Até logo. Tchau.